Muito boa noite a todos. Estamos juntos aqui para, mais uma vez, ouvirmos a palavra de Deus em Jó, capítulos 20 e 21. Que o Senhor Eterno, com seu Espírito Santo, nos ilumine para que possamos entender a sua palavra. Jó, capítulos 20 e 21. Bom, essa conversa de Jó, né, com seus amigos vai longe. Amigos, irmãos, quando resolvem ter uma conversa séria, a conversa é longa. E naquele momento, eu já disse aqui, e não volto atrás, eles estavam agindo como amigos da onça. Quando isso acontece entre pessoas próximas, sentir que o outro não está sendo ali tão verdadeiro, ou tão honesto como deveria ser, então a conversa ganha estrada, né? Nessa parte da conversa, existe uma questão interessante. Afinal, a vida do ímpio, a vida dos perversos, o fim deles, é marcada por castigos. O fim do perverso, a vida do perverso, são marcados pelo castigo. Pela conversa de Jó com Zofar, a gente percebe que nem sempre, né? A nossa análise aqui é baseada no comentário bíblico de Weisby. Muito bem. No capítulo 20, Zofar, então, retoma a palavra, né? E ele se sente ofendido, insultado pelas últimas palavras de Jó. Vejam como está aqui no versículo 3. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Ele estava indignado com as últimas palavras de Jó. Ele repetiu praticamente as mesmas coisas que já foram faladas antes a respeito do destino dos perversos. Aqui ele levanta três características comuns aos perversos, né? A vida é breve, o prazer é temporário e o fim é doloroso. Dos versículos 4 ao do versículo 4 ao versículo 11, ele vai dizer que a vida do perverso é uma vida muito curta, né? Só que em Salmos, capítulo 73, Asaf vai dizer o seguinte, olha, Salmo capítulo 73, do verso 3 ao verso 6. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura e por aí vai, né? E lá em Jeremias, capítulo 12, do 1 ao 4, também está escrito que o perverso parece prolongar os seus dias, bem diferente do que Zofar estava dizendo. Muitos seres humanos perversos morrem cedo, a gente sabe disso. Mas muitos também morrem fartos em dias, né? Zofar estava ali generalizando, nós sabemos disso. Tem justo também que morre muito cedo. Quantos e quantos missionários já morreram cedo? O jovem Ashbel em Simonton morreu tão jovem aqui em sua missão de trazer o presbiterianismo para o Brasil. Outro presbiteriano escocês, né, o Robert Murray McCheyne, ele morreu aos 29 anos. Se você pesquisar aí na internet, você vai encontrar sobre ele. Morreu muito novo, e tantos outros, né? Então, a vida é breve. De qual ponto de vista? Do ponto de vista de Zofar, aqui no caso, né? O prazer também é temporário. Segundo Zofar, o prazer do perverso é temporário. Versos 12 a 19 está assim. Ainda que o mal
lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie, e o não deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo a sua comida se transformará nas suas entranhas, fel de áspides, de serpentes venenosas, né? Será no seu interior. Engoliu riquezas, mas vomitá-las-á do seu ventre, Deus as lançará. Veneno de áspide sorveu, língua de víbora o matará, não se deliciará com a vista dos ribeiros e dos rios, transbordantes de leite e de mel, e por aí vai, né? Até o versículo 19, ele está colocando desse prazer temporário. E acontece mesmo de muitos perversos amargar o veneno de sua maldade. Mas outras vezes há exemplos de prazeres perversos duradouros. Nós podemos ver na história quantos e quantos impérios e imperadores déspotas prolongaram seus dias de maldade sobre a face da terra e desfrutaram desses dias de maldade, né, por longos tempos. Né? Se repararmos bem lá em Êxodo 3, verso 8, vejam o que está escrito, Êxodo 3, 8. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, o povo de Deus, né? Para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Quem eram esses povos? Povos perversos, que estavam ali desfrutando em Canaã, uma terra que manava leite e mel, ou seja, uma terra que dava o básico, uma terra fértil. E se era fértil, certamente outros prazeres também se seguiam ali. E até o povo de Israel tomar posse daquela terra ao sair do Egito, quantas e quantas gerações passaram ali desfrutando, né, dos seus prazeres. Então, do ponto de vista de Zofar, né, o fim do perverso é doloroso. Versos 20 a 29 ele vai dizer isso. Por não haver limites na sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas, nada escapou à sua cobiça insaciável. Aí verso 23, para encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, enfim. E assim vai até o verso 29. Né? Do ponto de vista de Zofar, os perversos, então, não desfrutam de sua cobiça sem deixar de experimentar a ira de Deus. Os céus e a terra testemunharão contra o perverso. Verso 27. Os céus lhe manifestarão a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. Sua sorte é o castigo divino, dizem os versos 28 e 29. Portanto, Zofar é categórico. Os perversos vivem pouco, desfrutam pouco do seu prazer e ainda morrem de maneira dolorosa. No capítulo 21, mais uma vez Jó inicia a sua fala suplicando a misericórdia dos seus amigos. Né? Vejam aqui, nos versos 1 a 6, que ele faz isso. No verso 2, ele diz, em outras palavras, vocês querem mesmo me consolar? Então, calem-se e me ouçam. Enquanto pensava em tudo aquilo, o íntimo de Jó se agitava, versículo 6, porque só de pensar nisso me perturbo, e um calafrio se apodera de toda a minha carne. E em seguida, a partir do verso 7, ele também vai expor o seu ponto de vista sobre a vida dos perversos, por sinal divergindo completamente do ponto de vista de Zofar. Primeiro, na concepção de Jó, o perverso tem vida longa também. Verso 7 a 16. Né? À medida que envelhecem, se tornam mais poderosos. Olha aqui o verso 7. Como é, pois, que vivem os perversos? Envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Ele e a sua casa, o perverso e a sua casa, desfrutam de paz, de prosperidade.
né? E se divertem ainda. Verso 8, olha. Seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes ante seus olhos, as suas casas têm paz sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. Verso 11, deixam correr as crianças como a um rebanho, e seus filhos saltam de alegria, cantam com tamboril e harpa e alegram-se ao som de flauta. Vejam o que é que acontece com os perversos, né, na visão de Jó. Os negócios prosperam, o seu touro gera e não falha, suas novilhas têm a cria e não abortam, não há infertilidade, não há esterilidade ali na criação, nos rebanhos dos perversos. Eles prosperam, se multiplicam, né? Prosperidade e paz acompanham a vida do perverso, ó. Verso 13. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Olha que coisa, né? Era ou não era, meus irmãos, para Jó estar vendo aquilo na vida dos perversos? Ele naquela situação lastimável, justo, diante de Deus, passando por toda aquela miséria, enquanto outros desfrutavam do bom e do melhor, né? É ou não é o que muitas vezes nós vemos aqui entre nós? Em tempo de pandemia, quem é que ganha mais dinheiro? Quem é que explora mais? Né? Eu dei o exemplo de álcool 70, que eu comprei a R$ 8 antes da pandemia, e que agora, não sei no seu bairro, mas no meu aqui está R$ 15, R$ 16. Como que um produto sobe 100%? Sob o pretexto, aquele argumento furado de sempre, é a oferta e a procura. Conversa fiada. Meus irmãos, é gente que, de fato, se aproveita das situações. Era para ser o contrário, era para o preço baixar, para todo mundo ficar mais protegido. Para todo mundo ter EPI, ter álcool em gel em casa, inclusive os pobres. Mas não, eles dobram o preço. Porque a usura, a avareza, a ganância não os deixam pensar no outro. Então é o perverso quem prospera mais. Desse ponto de vista, nós estamos falando da situação aqui e agora da humanidade aqui embaixo, ok? Eles dizem não para Deus, de Jó, né? Mesmo assim prosperam. Verso 14 e 15, olha. E são estes os que disseram a Deus, retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Meus irmãos, Tiago, capítulo 4, verso 13 a 17, vai falar ali da exortação ao perverso. Tomem cuidado, vocês que dizem, vou mudar para essa cidade, para aquela outra, e vou ter lucro. Cuidado, a exortação ali é clara, né? Jó enxergava tudo isso nos perversos dos seus dias, mas fez questão de dizer, meus irmãos, não é assim que eu vivo. Verso 16. Vede, porém, que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos perversos. Em outras palavras, Jó estava dizendo, não tenho inveja alguma deles. Não tenho inveja alguma. Apesar de eu estar nessa situação, não tenho inveja, porque eu sei em quem tenho crido. Meu irmão, você não tem que ter inveja do perverso e da sua prosperidade. Né? Se esta pandemia presta para alguma coisa, eu vou dizer para os irmãos para que presta. Para baixar o topete de muita gente que anda aí com o nariz empinado ou andava, né, vivendo dissolutamente, como se Deus não existisse, sem reconhecer a mão bondosa e sustentadora deste Deus que criou o mundo e que o sustenta. Portanto, a vida do perverso, ela também pode ser longa. O risco deles é quase zero. Verso 17 a 21. No capítulo 18, verso 5, nós podemos perceber que Bildade diz assim, na verdade, a luz do perverso se apagará, e para seu fogo não resplandecerá a faísca. Né? E aí, Zofar,
havia dito que os prazeres dos perversos eram temporários, porque Deus vinha sobre eles com a sua ira, antes mesmo da comida chegar ao ventre, Deus já mandava a ira. Jó pergunta nos versos 17 e 18, olha, quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Quantas vezes lhes sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, lhes reparte dores? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a pragana arrebatada pelo redemoinho? Né? Jó está perguntando para Bildade e para Zofar, quantas vezes vocês já viram isso acontecer na vida dos perversos? Quantas vezes vocês já testemunharam isso? Né? Jó está dizendo, olha, não faz sentido os filhos pagarem pelos pais. E, de fato, ele diz isso aqui, ó, no verso 19 a 21. Ó, Deus, dizeis vós. Vocês estão dizendo, Deus guarda a iniquidade do perverso para seus filhos. Mas é ele que deveria, Deus dar o pago, para que o sinta. Seus próprios olhos devem ver sua ruína, e ele beber do furor do Todo-Poderoso. Porque depois de morto, cortado já o número dos seus meses, que interessa a ele a sua casa? Então, vejam que, mais uma vez, as acusações dos amigos para Jó eram, os seus filhos morreram por causa do seu pecado, Jó. E lá em Deuteronômio 24:16, está escrito que o pai não morrerá pelo filho, nem o filho pelo pai. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Portanto, Jó estava dizendo mais uma vez para eles, não, não é assim. Né? E outra característica da vida dos perversos, na concepção de Jó, é que a morte é comum. Enquanto Zofá dizia que a morte do perverso é dolorosa, é terrível, Jó estava dizendo, não, a morte chega para o perverso como chega para o justo. Versos 22 a 34. Né? Deixa eu só ligar aqui a bateria, queridos, do computador, antes que ele descarregue. Só um minuto. Joia. Então, vejam bem. A morte chega para todos. Se tem um que sabe como isso funciona, é Deus. Né? Verso 22, ele está dizendo, olha, acaso alguém ensinará a ciência a Deus? A ele que julga os que estão nos céus? Meus irmãos, quem está morrendo de coronavírus? Né? Quem está morrendo aí de acidente de trânsito e de outras coisas mais? Jovens, adultos, idosos, perversos, crentes. Essa semana nós ouvimos de um médico de 32 anos que morreu de Covid-19. Ao que tudo indica, era crente. Jovem, bonito, saudável, carreira pela frente, crente. Partiu. Então acontece com o justo, acontece com o perverso. A morte vem para todos. Né? Um morre em pleno vigor, olha o que é que Jó diz. Verso 23. Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e fresca a medula dos seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Portanto, meus amados, é assim que acontece, né? Jó dá uma pausa aqui, antes de continuar seu argumento, para dizer nos versos 27 e 28. Eu já sei até o que vocês vão dizer. Aquela altura do campeonato, eu não sei em que medida Jó conhecia bem os seus amigos, eu só sei que depois de todas aquelas conversas, ele estava os conhecendo como ninguém. E Jó diz, olha, eu sei até o que vai sair da boca de vocês, quando eu acabar de falar. Olha o que é que ele diz. Vede que conheço os vossos pensamentos e os injustos desígnios com que me tratais.
Porque direis, onde está a casa do príncipe? E onde a tenda em que morava o perverso? Então Jó vai dizer nos versículos 29 a 31, né? Porventura não tendes interrogado os que viajam e não considerastes as suas declarações, que o mal é poupado no dia da calamidade, é socorrido no dia do furor? Quem lhe lançará em rosto o seu proceder? Quem lhe dará o pago do que faz? Veja, Jó está dizendo, se vocês conversarem com os viajantes, vocês vão perceber que eles encontram nesta vida gente má, o homem mau, no caso aqui, que é socorrido, né, no dia do seu furor, e que ninguém lhe joga na cara, nem é julgado muitas vezes, enfim. Né? Se vocês conversarem com aqueles que pegam a estrada, já estava dizendo para os seus amigos, conversem com o caminhoneiro, que já passou por essas cidades aí vendo de tudo, cortando essas estradas do Brasil afora, e eles vão dizer para vocês como é que a vida funciona. Conversem com um diplomata, conversem com um militar que já participou de missão de paz da ONU. Né? Conversem com o reverendo Walter Mello, que é pastor presbiteriano e foi, né? Já aposentou, pastor presbiteriano e capelão das Forças Armadas do Exército Brasileiro. Quando eu conversei com ele pela última vez, ele era tenente-coronel, deve ter ido para a reforma já, como coronel talvez, não sei. Mas da última vez que eu vi, ele estava indo para a missão de paz da ONU. Conversa com o tenente-coronel Walter de Mello para vocês saberem como que a vida funciona e o que ele viu no mundo, na estrada dele. Em outras palavras, é isso que Jó está dizendo para os seus amigos. Né? Jó fecha o seu discurso aqui dizendo, meus irmãos, o seguinte, vocês querem me consolar, mas da boca de vocês só saem palavras de falsidade. Aí aqui, ó. Como, pois, me consolais em vão? Verso 34. Das vossas respostas só resta falsidade. Estava difícil ali para o homem de Deus, viu? Muito difícil. Nós vamos continuar essa conversa em outros capítulos, irmãos. Mas, por enquanto, a gente fica aqui. Ó. Não é que o que acontece aqui nesta vida com o perverso, ou deixa de acontecer, não é o que acontece com eles, ou deixa de acontecer aqui, que serve de base. Mas o que acontecerá quando eles partirem daqui. É isso que importa. É isso que serve de base. Né? E para nós, os que temem a Deus e que servem ao Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, eu deixo Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olhar para o perverso, para a sua vida, aqui e agora, não é o caminho. O caminho é olhar para o justo, manter o nosso olhar fito no autor e consumador da nossa fé. É Ele quem não permite que os nossos pés vacilem. É Ele que supre todas as nossas necessidades. É Ele quem nos sustenta. É Ele que nos aguarda com a vida eterna, a despeito das situações difíceis, ou não, que enfrentemos aqui. Que Deus abençoe a sua vida e te edifique com essas palavras, em nome de Jesus. Amado Deus, muito obrigado pela vida deste querido, desta querida que acompanhou este breve estudo bíblico, essa síntese. Que o Senhor derrame sobre o seu coração da tua graça e que cada um possa ser edificado sempre pela tua palavra. É a oração que eu te faço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Guarda-nos, livra-nos neste tempo difícil, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.